Olá, amigos. Essa é a nossa segunda entrada hoje. A primeira foi às 5 da tarde, norte e nordeste, 6 da tarde, sul e sudeste. E agora para aqueles que só podem estar aqui de noite, né? Bom, nós temos hoje alguns temas. Oi, Kervison. Dessa vez você chegou a tempo. Dessa vez nós temos alguns temas interessantes, tá? E que eu vou listar aqui, embora eu já tenha falado na entrada, né? Nós vamos falar sobre o chinês He Jiankui, que desapareceu, sumiu de circulação, e nós vamos ver por que ele sumiu. Ainda não sei se tem alguma notícia hoje sobre ele ainda. É o que editou os genes de gêmeos que, por causa dessa edição genética, nasceram imunes ao HIV, à AIDS. Então isso deve ter desesperado muita gente que lucra com a AIDS, né? E a gente sabe que tem. Vamos falar também da mediação do autista, o que é o mediador, para que ele serve. Oi, Nívia. Vamos falar da inclusão no ensino superior e técnico. Vamos falar do livro-texto. E eu comentei sobre os terraplanistas. Vamos falar rapidamente sobre uma dúvida que os adolescentes tiveram sobre o que é o terraplanista. E também sobre uma notícia que eu não falei no programa da tarde, que foi a vacina HPV. Tá? Uma denúncia contra a vacina HPV, tirando ela, proibindo ela no Brasil todo. Bom, primeiro vamos então à mediação do autista. Gente, oi, Nívia, você de Ixu? Sim. Boa noite, Beni Pires. A mediação é uma obrigatoriedade, a obrigação determinada pela Lei de Proteção ao Autista, que é anterior à Lei Brasileira de Inclusão. Não sei por que o que determina a Lei de Proteção ao Autista não foi incluída na Lei Brasileira de Inclusão. Mas, de qualquer maneira, o que eu vou falar não é isso. O que eu vou falar é sobre o perigo de nós utilizarmos de uma maneira inadequada o mediador do autista. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos que estar atentos a um problema que os próprios pais provocam, alguns professores também, que é a superproteção da pessoa com qualquer tipo de transtorno, síndrome, etc. Principalmente o autista. Então, o que acontece? Isso já é comum com os pais, que fazem tudo para o filho autista e acabam não deixando ele desenvolver a sua própria autonomia. Por isso que aquela brasileira, na Holanda, criou o projeto Ultimates, que é os autistas morarem independentes dos pais, né? Bom, mas o que nós vamos falar é sobre, então, a mediação. O mediador é um profissional obrigatoriamente colocado para atender o autista, no caso de ser comprovadamente necessário um auxílio para ele na sala de aula. Tudo bem, só tem um detalhe. Qual é o papel desse mediador? Então, a depender do papel do mediador, ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Na legislação de proteção ao autista, diz que esse mediador tem que ser um profissional especializado. Tudo bem, pode ser um profissional especializado, sim, é até bom, mas no meu modo de entender, pode ser também um estudante de pedagogia, desde que seja preparado para isso. O meu medo é que é mais fácil a gente preparar um estudante do que um profissional especializado quando ele é muito antigo na profissão e acha que não tem nada mais a aprender. Eu tenho muito contato com isso, tá? Mas, de qualquer maneira, vamos que todos queiram aprender. O que nós precisamos saber é como preparar o mediador para o autista, caso ele seja necessário. Em primeiro lugar, o mediador não é substituto do professor. Tá? Não pode substituir o professor. O professor é professor. O mediador, ele vai auxiliar o autista a intermediar o autista para que ele consiga se relacionar com o professor. Então, o mediador vai preparar o autista para o relacionamento com o professor, preparar o autista para o relacionamento com os seus colegas, preparar o autista para a sua autonomia. Então, o mediador não é para
substituir o professor, não é para ajudar o autista, não é para dar aula para o autista, não é para explicar dever nenhum, não é para nada disso. O mediador é para fazer o autista elaborar as dúvidas e apresentá-las ao professor. O mediador tem que se fazer de desentendido, de não saber a matéria, porque não pode ele explicar a matéria. Quem tem que explicar o assunto é o professor. Então ele vai ser o mediador para a ligação entre o autista e o professor. Da mesma forma com os colegas, ele vai ser o mediador para a relação entre o autista e seus colegas. Então, você já dá para perceber que o mediador muito bom, ele rapidamente não será mais necessário. Porque o mediador que trabalha corretamente vai preparar o autista para não precisar mais dele. É exatamente isso. O mediador que vai se tornar necessário a vida toda, ou o autista é muito severo, não consegue mesmo desenvolver nada, ou ele é um péssimo mediador. Então esse detalhe é importantíssimo. O mediador é para prepará-lo para a autonomia. É fácil? Não, não é fácil. Primeiro porque o mediador vai ficar naquela tendência de querer ajudar, querer explicar uma matéria, querer explicar uma coisa, porque o professor está demorando a atender. Não, ele tem que insistir. Professor, o autista, o João, o Henrique aqui está com dificuldade nesse assunto. Se o professor disser, explica para ele. Não, eu não sei. Você que é o professor. Isso é muito importante. Porque quem tem que explicar é o professor. Para que o autista fique, esse aluno tenha capacidade, esteja desenvolvido para se relacionar com o professor. Isso é super importante, tá? Então, esse é um detalhe que as pessoas não estão sabendo, não estão fazendo assim. Eu já vi muita mediação incorreta, mediação substituindo ou o professor ou o cuidador. Não é para substituir nenhum, nem outro. Então, nós precisamos treinar, preparar mediadores para que essa lei seja cumprida sem efeitos colaterais. Porque se você simplesmente puser uma pessoa que vai substituir o professor, pronto, o que vai acontecer? Se esse mediador substitui o professor? Vamos ver? Primeira coisa, o autista vai ver, essa criança vai ver que todos os seus colegas têm um professor regular. E só ele tem um professor diferente, que é só para ele. Não é algo estranho? Lógico que é algo estranho. Porque simplesmente não tem nada a ver ele ter um professor só dele. Isso não é para ser assim. Então, ele não pode substituir por isso. O autista vai se sentir inferiorizado em relação aos seus colegas. Então, isso é muito importante. Nós estamos preparando no IUP um treinamento para os mediadores, um curso que vai ser de um dia inteiro, ou sábado inteiro, ou seja lá como for na cidade, onde nós vamos fazer um treinamento, uma preparação em todos os detalhes para que os mediadores sejam realmente mediadores. Sim, Kevson, é difícil ser o mediador. Quer dizer, é difícil não. Eu vou dizer como fazer, tá? Exatamente o que você acabou de falar, Kevson. Não seria melhor um mediador de idades não muito diferentes? Agora você vai ver que o que você falou tem toda a razão. Sabe por quê? E vocês que não viram aqui o que o Kevson falou, é o seguinte, do Instagram, né? Que Kevson está aqui no Face. É o seguinte, nós temos dois fatores importantes para esse mediador prestar atenção na sua atuação. Primeiro é o fator empatia. O fator empatia é um fator que não é só para o mediador. O fator empatia é para todos os professores, todas as pessoas que estão ligadas a alguma pessoa com deficiência. Para que haja uma interação afetiva entre o mediado e o mediador, precisa do fator empatia. E a gente só consegue desenvolver esse fator empatia se nós gostarmos de verdade do nosso mediado. Como nós temos que gostar de verdade do nosso aluno. O gostar é fundamental, porque quando você consegue gostar, você transmite um sentimento de amor para a pessoa, e a pessoa, ao receber aquele sentimento de amor, ela passa a gostar de você também. Fica fácil a interação. Segundo ponto, que vai exatamente no que Kevson Santos acabou de falar. Precisa o mediador desenvolver o fator colega. Então é o fator empatia e o fator colega. Por isso que eu acho que o mediador deve ser um estudante de pedagogia. Por quê?
está bem mais próxima à idade do que de um profissional formado já há algum tempo. Desde que esse estudante de pedagogia esteja bem preparado para a função de mediador. Por quê? Porque como ele não vai dar aula, não vai explicar, ele vai fazer a ligação entre o aluno e o professor, e ele não deve explicar, ele deve pedir a explicação ao professor, é o fator colega. Ou seja, como o colega está ali com ele, ele pergunta, não sei isso, é o colega também não. Peraí, professor, nós não estamos entendendo isso aqui. Fator colega. Com isso, o Joaquim, que é do transtorno de espectro autista, começa a desenvolver a sua capacidade de se relacionar com o professor, de tirar dúvidas com o professor. E é isso que nós queremos, não só durante a aula. Nós queremos isso para a vida dele, para que ele se desenvolva e seja autônomo, ele tenha a capacidade de fazer perguntas, de elaborar suas questões, de reclamar, tudo. Então é isso que nós precisamos. Então o mediador precisa ser essa ponte, essa ligação entre o autista e o professor, essa ligação entre o autista e os colegas, ou seja, o desenvolvimento dessa capacidade de se relacionar com o professor e com os colegas. Então, fator empatia, primeiro lugar, fator colega, segundo lugar. E como disse Kervison, o fator colega é o que vai nos levar a preferir que o mediador tenha uma idade muito mais próxima do autista. Muito próxima do autista. Quanto mais novo for o mediador, mais facilmente o fator colega vai ser desenvolvido com facilidade, né? Uma diferença muito grande de idade fica difícil, esse fator colega, tá? Então, esse é um detalhe que nós temos que bater na tecla, isso o tempo todo, e nós já estamos preparando, tá? Preparando isso, vou propor agora em fevereiro para a gente fazer um curso desse de formação de mediadores lá em Passo Fundo, porque realmente nós estamos precisando que essa legislação, ao ser cumprida, que seja cumprida sem efeitos colaterais, porque você colocar um mediador que vai substituir o professor, vai ter efeitos colaterais. Qual é o efeito colateral? Dificultar o desenvolvimento do autista. Tá? Então isso é muito importante nós termos esse cuidado, tá? Para que a gente possa então, em vez de prejudicar, ajudar, tá? Bom, esse foi o primeiro ponto, que é o do mediador. Nós estamos preparando então cursos de formação de mediadores pelo IUP e vamos oferecer pelo Brasil todo. Outra coisa, o outro assunto é sobre a inclusão no ensino superior. Quando de tarde nós fomos falar sobre a inclusão no ensino superior, nós acabamos levando um tempão conversando sobre a inclusão no ensino fundamental, porque as dúvidas eram muitas. Mas vamos ver no ensino superior, tentar falar do ensino superior. O que acontece no ensino superior? Aquela característica que nós temos no ensino, na educação básica, que é colocar o aluno na sala correspondente à sua idade, para que ele se sinta bem, não se sinta excluído, não se sinta inferiorizado nem nada, já não tem esse problema no curso superior nem no curso técnico. Por quê? No curso superior e no curso técnico, nós temos alunos de todas as idades. Então, com isso, ele jamais vai se sentir deslocado por estar numa sala A, X ou Y. Então, não há esse problema. O problema é outro. Qual é o problema? É que nós temos que, para cumprir a legislação, adaptar currículos e conteúdos. Sim, isso está na lei, LDB, LBI, todas as legislações. As regulamentações, e inclusive regulamentações do próprio MEC, que estão erradas, que estão interpretando incorretamente a lei. Então, por exemplo, o aluno entra num curso de mecatrônica. Só que no curso de mecatrônica, tem lá algumas matérias, como por exemplo, digamos, não estou com a grade curricular, mas digamos que no curso de mecatrônica ou no curso X daquela especialidade, tem aula de grego, espanhol, inglês, mandarim ou qualquer coisa diferente. E esse aluno, ele não tem a menor condição de entender um idioma desse ou uma matéria dessas qualquer.
Mas ele é muito bom em determinadas áreas da tecnologia que ele está no curso, ou seja, na parte de mecatrônica. Ele é excelente em algumas coisas. Por exemplo, eu encontrei em Passo Fundo, no Instituto Federal, um aluno deficiente que é excelente em redes. O curso que ele estava fazendo era justamente de rede. E ele tinha mais experiência em redes que o próprio professor de redes, tá? E ele não passava de ano, porque ele não passava de semestre, por quê? Pelo regulamento do Instituto Federal, ele precisava ter nota mínima em todas as disciplinas. E legal, porque a LDB e a LBI falam claramente que o currículo tem que ser adaptado ao entendimento, ao nível intelectual do aluno, em todos os níveis, e ele tem que ser acompanhado até o fim da vida, se ele precisar. Então, o que nós temos que fazer? Temos que pegar o currículo desse curso que ele está e colocar para ele apenas as matérias que ele pode ter habilidade, que ele pode aprender. As matérias que ele não pode aprender serão retiradas e ele se formará. E ele vai ser um excelente mecatrônico, técnico em mecatrônica. Porque ele vai ser um excelente, ele já é, no caso é técnico de rede, ele já é e vai receber esse diploma. Aí vocês vão dizer, mas e os outros são obrigados e ele não? Sim, mas vamos ver uma coisa. Quem de nós, vamos fazer um desafio, quem de nós, ao se formar numa graduação, seja ela superior, seja ela técnica, domina todas as matérias que foram dadas nessa graduação? Algum de vocês? Eu não. Então por que a gente vai esconder isso? Por que vamos tapar o sol com a peneira? Se nós não dominamos todas as matérias, por que uma pessoa com alguma deficiência tem que dominar todas as matérias para passar? Nós passamos, mas ele tem mais dificuldade que a gente, então ele não vai passar, então não pode. Então, o currículo tem que ser adaptado, as matérias têm que ser selecionadas para que ele seja um excelente profissional e venha a contribuir com a própria sociedade, senão nós estaremos afastando ele de uma coisa positiva para a própria sociedade. Tá? Então, no curso superior, o que tem que ser feito é a adaptação curricular. E nós temos que verificar o seguinte: quem não está deixando a adaptação curricular ocorrer? É o regulamento da escola, da instituição, do Instituto Federal, da faculdade. Então vamos fazer um conselho de classe, vamos mostrar onde está o erro da interpretação que está sendo dada naquela instituição para a legislação e vamos dizer, esse aluno está sendo aprovado porque o currículo dele teve que ser adaptado conforme determina a lei. E segundo a regulamentação interna da escola, do instituto, da faculdade, isso não é possível. Então, solicitamos revisar a regulamentação interna do instituto, da faculdade, do instituto, essa coisa toda. Sim, Kevson. E onde nós podemos ter acesso a isso? De forma que podemos usar como prova, caso ocorra, do Instituto Educacional, por exemplo, errar. Isso aí é um conselho de classe, Kevson. Os professores fazem um conselho de classe, estudam, porque é só ler a legislação, verifica onde está o erro da interpretação, elabora um parecer sobre isso, e uma ata, e manda. Esse aluno foi aprovado, está seguindo seu curso normalmente, devido a artigos tais e tais da LDB e da Lei Brasileira de Inclusão, apesar de haver uma determinação interna de que ele teria que passar em todas as provas, que, segundo a lei, essa determinação não é legal. Pronto, acabou. Isso vai adiante. A ata do conselho de classe é soberana. Tá? O conselho de classe é quem vai dizer o que é feito, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Porque quem conhece as dificuldades dos alunos são os professores, são os que estão na linha de frente. E, às vezes, a pessoa que cria uma normatização nunca esteve numa sala de aula. Então, ela não erra porque quer errar, ela erra por falta de experiência. Então, quem tem experiência tem que alertar. E o alerta vai por meio de uma ata de conselho de classe, certo? Eu tenho recomendado sempre fazer isso. Então, com isso, não é que não vai errar. Os legisladores acabam errando, mas quem descobre o erro tem que alertar. Tá? Então, isso é muito claro. Conselho de classe, ata do conselho de classe.
Tá? Então esse aqui é o detalhe. Como ter acesso a isso, a gente tem que manter a leitura da legislação pertinente. Então, por exemplo, no meu canal de vídeo tem explicações sobre praticamente todas as legislações relacionadas à educação inclusiva. No meu livro, que vai sair agora em 18 de janeiro, ele estará pronto na editora. Então, a partir de 18 de janeiro, ou seja, durante a segunda quinzena de janeiro e 1º de fevereiro, ele já deve estar nas livrarias. Esse livro já é o de educação inclusiva, ele está com tudo isso, inclusive com as legislações, interpretação, etc. Tá? O nome dele é Estudos sobre Educação, Inclusão Responsável. Ele sai no final de janeiro ou início de fevereiro. Já está na editora, tá? Que eu demorei um bocado, mas coloquei ele na editora já, afinal. Então, é isso, ou seja, nós temos que tomar bastante cuidado que muitas determinações internas de escolas, faculdades, institutos técnicos, etc., estão ferindo a lei. E nós não podemos deixar isso acontecer, porque realmente vai prejudicar o aluno. E, em primeiro lugar, nós temos que ver que nós não podemos prejudicar o aluno, antes de mais nada, certo? Isso aí é básico, tá? Então, esse foi sobre a inclusão. Outra coisa importante que eu coloquei aqui é sobre o livro-texto. O que é do livro-texto? Então, veja o seguinte. Na inclusão, na educação básica, todos os professores têm reclamado muito comigo, em todas as palestras, cursos que eu dou, que para nós fazermos a inclusão correta, nós temos que ter muito trabalho. Por quê? Porque o livro-texto atrapalha. Sim, atrapalha. Por que ele atrapalha? Repare só. Você tem um aluno que está com 14 anos. Então, ele foi enturmado no 9º ano, porque ele tem 14 anos. Só que ele está num nível intelectual de 3º ano, ou de 3º ano. Ele já está alfabetizado. Nível de 3º ano. Sim, mas ele está no 9º por causa da idade dele, 14 anos. Que livro nós vamos mandar os pais comprarem para ele, se for uma escola particular? O livro do 9º ano? Se você comprar o livro do 9º ano, ele vai abrir e não vai entender nada. Se você mandar comprar o livro do 3º ano, ele vai ficar decepcionado, porque ele vai ver todos os colegas com um livro e ele com outro. E aí, o que nós vamos fazer? Simples. Simples, porém dá trabalho. Com o livro fica difícil. Mas aí vamos analisar livro ou sistema de módulos. Com sistema de módulos é que vai ser mais fácil. Como é isso? Todo mundo compra o mesmo módulo, o módulo do 9º ano. Então todos na sala têm o módulo do 9º ano, a mesma capa, mesmo colorido, as mesmas figuras, dentro do módulo os mesmos temas nos mesmos capítulos. Capítulo 1, Sistema Solar, todos vêm com o mesmo, tudo igualzinho. No módulo desse aluno que está no nível do 3º ano, os professores têm que tirar o conteúdo que estão, as explicações, os questionamentos, os exercícios, etc., que estão no nível do 9º ano e colocar os conteúdos preparados pelo professor no nível do 3º ano para ele. Então ele abre o módulo, é o mesmo, ele abre o capítulo 1, é o mesmo capítulo, só as questões que estão no nível dele. Então ele vê todo mundo com o mesmo módulo, todo mundo com a mesma capa, todo mundo com o mesmo tema, o professor falando do mesmo assunto para todo mundo, só na hora deles resolver os exercícios é que cada um está com o exercício no seu nível. Para que isso funcione maravilhosamente bem, a metodologia de uma aula inclusiva tem que ser a dinâmica grupal, como a gente ensina a metodologia IUP de dinâmica grupal. Porque com a metodologia IUP de dinâmica grupal, o que acontece? Todos os alunos estão em grupo, com os seus módulos, resolvendo. Aí lá na metodologia a gente ensina como? Um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Mas todo mundo está estudando sistema solar. Então, quando o aluno chega em casa e o pai pergunta: o que você aprendeu hoje? O pai sabendo que o filho tem essa deficiência intelectual. Aí o filho diz: hoje nós aprendemos sistema solar. Aí o pai, porque o pai sabe que ele é deficiente e sabe que ele está numa turma de gente mais avançada, embora da mesma idade.
Sim, nós aprendemos. Aí o pai pergunta para um colega dele que é do 9º ano e que não tem nenhuma deficiência: vocês aprenderam o quê? Sistema solar, seu filho não falou? Nós aprendemos hoje sistema solar. Ué, todo mundo aprendeu? Foi a mesma aula para todo mundo, sistema solar. A diferença é que ele está fazendo um tipo de exercício, eu estou fazendo outro, mas é sistema solar. Todo mundo está aprendendo a mesma coisa. Bom, isso dá um trabalho tremendo para os professores, é isso que eles estão reclamando. Porque essa substituição dessas páginas, quem tem que fazer é cada professor. E aí nós temos centenas de professores no Brasil todo, pelo menos das cidades que eu já fui e tenho orientado, que estão tendo esse trabalho para poder realmente fazer todos os alunos aprenderem todos os dias, que é a nossa função. A única preocupação nossa é fazer todo mundo aprender todos os dias. Tá? Então, a dificuldade é porque essa elaboração dessas folhas de questões, de conteúdo, etc., fica trabalhosa. E já pensou centenas de professores fazerem a mesma coisa? É um trabalho multiplicado por 100, 200, 300, 400, por 1000. Então, o ideal é o quê? Que isso já venha pronto das editoras. Mas como vir pronto das editoras? Simples, muito simples. Muito simples. A pessoa está perguntando outra coisa aqui. Muito simples. Ou seja, a editora faz o módulo, tá? E deixa no sistema, no portal dela, conteúdos dos outros níveis intelectuais. Então, o aluno compra o módulo, tá? E o professor verifica qual é o nível que ele está em português, qual é o nível que ele está em matemática, porque ele pode estar em níveis diferentes em cada matéria. Aí, baixa do portal da editora o conteúdo no nível que ele está. Tira aquelas páginas e coloca a do conteúdo que ele está. Eu até digo para não fazer essa substituição toda, porque alguns alunos acabam avançando mais rápido, outros avançam mais devagar. Então nós temos que acompanhar, porque de repente nós podemos até já dar um passo adiante. Às vezes alguma matéria já vai para o 4º ano, 5º ano, 6º ano. Então isso é que nós temos que prestar bastante atenção. Então isso é uma coisa que, quando as editoras fizerem isso, vai facilitar bastante. Tem uma notícia: é bem possível que o sistema ético faça isso o mais rápido possível. Então talvez seja a primeira editora a fazer isso. Aí realmente vai ficar bem mais fácil para os professores para darem uma aula inclusiva, tá? Qualquer notícia sobre isso eu aviso aqui no nosso programa a vocês, tá? Mas é bem possível que a gente tenha isso logo. Um outro assunto bastante polêmico e que eu não ia nem comentar, mas eu vou comentar porque foram muitas perguntas dos adolescentes de diversos estados que pediram para eu falar: que história é essa dos terraplanistas? Que é isso? O que esses caras querem? O que existe? O que é isso? Gente, parece brincadeira, mas não é não. Existe um monte de gente, basta entrar no Google e com terraplanista e ler a história deles. Tem muita gente que acredita mesmo, piamente, que a Terra não é redonda, ou seja, que não é uma esfera, que a Terra é plana. E dizendo, inclusive, que a NASA engana todo mundo, etc. E eu achei bastante interessante, porque vários adolescentes, quando pediram para eu falar sobre isso, foi por causa de um artigo que saiu agora há pouco, dos terraplanistas, dizendo o seguinte: a Austrália não existe. Tá? A Austrália não existe. E os australianos são pessoas, atores, que fingem que existe a Austrália para enganar os trouxas. Aí foi demais, né? Aí já foi demais. Eu, inclusive, morei na Austrália, então eu acho meio estranho eu me lembrar de todos aqueles meus amigos, conhecidos da Austrália, serem atores fingindo que o país existe. Então chegaram a esse ponto. Por que eles acreditam na Terra plana? Não sei, tá? Não sei, já li tudo sobre os terraplanistas. Teve um que montou um foguete para provar que a Terra é plana e tudo. Coisas absurdas acontecem, né? Mas acontecem coisas mais absurdas ainda em todo local, né? E esse dos terraplanistas é interessante. E aqui no Brasil tem muito terraplanista também, tá? E são pessoas até inteligentes, não é que sejam pessoas sem capacidade de raciocínio, não.
tem pessoas inteligentes lá, mas por algum motivo tem essa crença estranha, né? É esquisito isso, né? Kervison, enquanto isso, aulas dinâmicas sem o uso focado do módulo já ajuda. Também, enquanto não tem o módulo preparado, uma aula dinâmica para todos, que todos entendam, né? Sem focar no módulo também já ajuda bastante. O importante é a aula ser para todo mundo. Ou seja, o importante é que todos aprendam alguma coisa daquele assunto no seu nível. Que todos recebam tarefas para fazer do mesmo assunto, mas cada um no seu nível. Tá? Que todos recebam avaliações do mesmo assunto, mas no seu nível. Então isso é super importante. Isso é que nós temos que ver. Tá? Então esse é o detalhe. Tá? Deixa eu ver se... Assim. Então, isso que Kervison falou tem razão. Deixa eu ver se eu coloco aqui uma coisa. Bom. Agora então vamos para o outro assunto. O assunto principal, que é o do He Jiankui. O que é o He Jiankui? He Jiankui é um cientista chinês que está trabalhando da mesma forma que Karina Grise Oliveira, que eu falo de vez em quando com vocês, aquela brasileira que trabalha no Hospital Albert Einstein, tentando encontrar a cura do autismo pelo processo da epigenética. Todos os meus alunos sabem que eu vivo falando dela, né? Dela e de Alison Wotre, que faz um trabalho também para o autista nos Estados Unidos, mas não pela linha epigenética, e sim pela linha da célula-tronco. Tá? Bom, no caso de He Jiankui, ele conseguiu fazer uma edição genética em gêmeos chineses. E os gêmeos nasceram nasceram imunes ao HIV. Ou seja, esses gêmeos, por causa da edição genética que ele fez, são imunes ao HIV, sem precisar tomar nenhum tipo de vacina, sem precisar de nada. Eles estão imunes ao HIV. Então isso é uma coisa fantástica, espetacular. Só que, quando você descobre alguma coisa que vai acabar com a AIDS, a gente já sabe, se pesquisarmos direitinho, que isso dá problema. Porque você acabar com a AIDS, acabar com o câncer, acabar com essas doenças, ou acabar com o próximo autismo, ou Silvana, você chegou, seja bem-vinda, acabar com a AIDS, com o câncer e até com o autismo, isso mexe com muita gente, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado para... deixa eu botar aqui. Então, nós temos que tomar muito cuidado. O que ele fez? Ele não tomou cuidado. Ele foi nos Estados Unidos e fez uma conferência mostrando o que ele havia feito. E mostrou. E todo mundo sabe que essa edição, que eu vou mostrar como é feita, o que acontece? Ela não usa remédio. E já pensou você curar, você fazer com que a pessoa não tenha AIDS sem precisar de remédio, vai acabar com o lucro maravilhoso das indústrias farmacêuticas. Bom, vocês já imaginam o que aconteceu com He Jiankui. Sumiu, desapareceu. Não sei o que aconteceu, tá? Mas o que aconteceu? Ele foi chamado de Frankenstein da China. Por quê? Puseram logo uma propaganda imensa contra ele. Porque esse grupo tem dinheiro, tem muito dinheiro. Tá? E começaram a dizer, por exemplo, que ele feriu a ética, feriu as leis, feriu a segurança, seu ato pode ter consequências imprevisíveis, etc., porque o que ele fez foi muito temeroso. Espera aí, quem feriu a ética, as leis, a segurança, e quais são os atos que podem ter consequências imprevisíveis, se não o desses caras? O Instagram não pode ver. Deixa eu modificar aqui. O desses caras. Tá? Para quem está no Instagram.
Quem é esse cara? Deixa eu voltar aqui, porque já está ao contrário. Pronto. Peter Goethe, cientista dinamarquês. Ele mostra exatamente quem é o criminoso da história. Quem comete crime todo dia. Quem quiser é só ler. Não vou dizer mais do que isso, porque o livro está aqui. Medicamentos Mortais e o Crime Organizado. Como a indústria farmacêutica corrompeu a assistência médica, de Peter Goethe. Comprem e leiam. Tá? Então, se alguém está ferindo ética, lei, segurança e cujos atos podem ter consequências imprevisíveis, esse alguém não é Ri Jiankui. Esse alguém está mostrado aqui por Peter Goethe com todos os nomes, tá? Comprovadamente. Bom, eu sei que o cara desapareceu. Tá? Desapareceu. Agora, o trabalho dele é fantástico. A sorte quer dizer, tomara que ele não tenha sido morto, né? Porque a gente não sabe o que aconteceu. Mas tem vários cientistas trabalhando no mesmo sentido. O que a gente tem que tomar muito cuidado, gente, principalmente pesquisadores, é que nós não podemos bater de frente com essa máfia. Porque bateu de frente com essa máfia, acabou, vai embora. Mandar matar é daqui para ali. Tá? Mas vamos ver, então nós temos que ver, vamos pesquisar. Eu tenho recomendado a meus alunos para se desenvolverem, estou com vários se desenvolvendo na área química, na área farmácia, na área neurociência, etc. E maravilhoso, mas eu sempre digo, não bata de frente. Cuidado, para você poder trabalhar até o fim da vida, tranquilamente. Tá? O que ele fez? Então vamos ver como é essa edição genética. Ela é fantástica. Tá? A primeira coisa que acontece, eu vou ter que pegar o pessoal do Instagram para mostrar aqui. A primeira coisa é saber como é a célula. Então tá aqui, deixa eu pegar aqui o pessoal do Instagram não ficar de fora, tá? Então nós temos aqui o quê? Um pouquinho mais afastado. Aqui. Nós temos ali a célula, o núcleo da célula. No núcleo da célula tem os cromossomos, tá? Que esse cromossomo é formado por uma cadeia longa, que é a sequência do DNA, tá? Bom, ali o que acontece? Os cientistas recortam aquele material genético com a ajuda de uma tesoura. Essa tesoura é chamada tesoura molecular. É a técnica CRISPR-Cas9, que todos os meus alunos sabem que eu vivo falando dela. Vivo falando dela há muito tempo. Só que agora surgiu esse fato, né? Aí ele corta para editar os genes. Olha que coisa bacana. Então essa tesoura molecular corta ali, tá? E separa as moléculas que precisam ser editadas. Aí o RNA vai ser usado como transportador, capaz de reconhecer a molécula de DNA que a pessoa quer editar. Então ele vai e edita aquela que seria vulnerável ao HIV. Tá? Quer dizer, isso serve para tudo, né? Para todas as doenças genéticas. Bom, feito isso, o RNA se junta às proteínas Cas9, por isso é que é CRISP-Cas9, porque a tesoura molecular é a CRISP usando as proteínas Cas9, para começar a editar a fita do DNA. Então o DNA é retirado, é editado e é colocado os genes editados são colocados de volta. A tesoura de proteína Cas9, guiada pelo RNA, busca a sequência específica que vai ser recortada. Tá? Com isso, você muda, silencia, repara, o que você quiser fazer, tá? com o gene. O que Karina Grise Oliveira fez foi ela silenciar o gene TRPC6, utilizando não a tesoura molecular, mas utilizando uma chave liga e desliga de genética que se chama, que também pode ser usado. Tá? Então ela descobriu e está descobrindo as chaves para ligar e desligar. Tá? É bem interessante o trabalho de Karina Grise Oliveira também. Então esse é vamos voltar aqui. Então esse é o trabalho que está sendo feito por Ri Jiankui, quer dizer, estava sendo feito por ele. E ele fez em pessoas. Karina Grise Oliveira fez esse trabalho que eu disse de edição genética também com o autista, e ela conseguiu curar um camundongo autista
que tinha um gene defeituoso, que era o TRPC6, e ele silenciou esse gene defeituoso. Ela silenciou. Tá? Ela conseguiu, não usando a tesoura, mas usando uma chave que foi a hiperfluorina. Então, essa substância hiperfluorina serviu de chave para desligar esse gene. Então, essa é a epigenética, gente. Esse é o trabalho que está sendo feito no mundo todo para que você possa curar definitivamente doenças incuráveis. Teoricamente incuráveis são as doenças genéticas. Então, a ciência está dando um passo espetacular para a cura do autismo, por exemplo. E no caso do He Jiankui, a cura da AIDS, ou seja, ele criar uma população imune à AIDS. Então, se você cria todas as crianças atualmente ficarem imunes à AIDS, o que vai acontecer? Não vai ter AIDS futuramente. Só que não vai ter lucro também para a indústria da AIDS. Existe uma indústria da AIDS, uma indústria do câncer, uma indústria do autismo. A do autismo é claro, né? A gente já sabe qual é a indústria do autismo. Aliás, por falar em indústria do autismo, isso eu não falei no programa da tarde, porque eu não sabia, mas foi passado para nós que o Ministério Público Federal proibiu a vacina HPV em todo o território nacional. Quer dizer, ela fez uma denúncia à Justiça para proibir, devido a estar comprovada que essa vacina está com excesso de metais pesados, conservantes, vírus transgênicos e trazendo comprovadamente problemas para diversas pessoas, problemas sérios para diversas pessoas, problemas neurológicos, e saiu até uma reportagem já mostrando os neurologistas que já estão atendendo várias pessoas por causa disso. E agora? A célebre polêmica, vacina ou não vacina? Gente, como eu sempre digo, vacinas são necessárias. Se não houvesse as vacinas, nós não teríamos eliminado uma série de doenças fatais. Então a vacina é necessária, as vacinas são importantes, nós devemos vacinar. O que nós precisamos é vacinar a indústria farmacêutica contra a falta de ética, a falta de segurança, a falta de responsabilidade pelas consequências imprevisíveis da sua ganância financeira. Tá? Então, se nós conseguirmos vacinar a indústria farmacêutica quanto a essa doença, nós vamos ficar livres em relação às vacinas, porque as vacinas vão ser todas testadas. O metal pesado vai ser o mínimo possível, ou não vai ter, tá, de conservantes. Os conservantes vão ser mais bem analisados, não vai se usar vírus transgênicos, ou seja, uma série de... ou vão testar para o vírus transgênico que for usado ser um vírus transgênico que realmente não tem efeito colateral nenhum. Então, aí nós vamos ter uma segurança total. Então, a vacina é necessária, mas nós temos que primeiro vacinar essa indústria, para que ela não continuar com os crimes que ela vem cometendo o tempo todo, que estão comprovados aqui. Aqui está tudo comprovado. Esse livro saiu antes da célebre multa de milhões de dólares aplicada a Monsanto, devido a não trazer no rótulo do Roundup que o glifosato ali, ele provoca câncer, autismo, etc. Como ela não colocou no rótulo, eles foram multados em milhões de dólares. Por que continua liberada a utilização? É bom perguntar aos órgãos reguladores. Aqui no Brasil, a Anvisa. Lá nos Estados Unidos, o FDA. Perguntar. Tá? Aqui no livro tem a resposta. Por que está sendo tudo liberado? Tá? Aqui mostra, comprovadamente, tá? Cópia da folha de pagamento de algumas indústrias farmacêuticas, onde consta o nome de alguns técnicos do FDA. Quer mais? Então, gente, nós estamos com um problema sério de ética, moral, honestidade, humanidade. E quem sofre somos nós, porque a gente precisa da vacina. Nossos filhos precisam ser vacinados. Tá? Então nós temos que pensar 1, 2, 3 vezes. A HPV eu nunca permiti dar mesmo. Sempre achei ridículo dar, porque eu sempre soube que ela estava com algumas coisas incorretas. Tá? Mas agora veio essa, né? E o mais interessante é que eu recebi um relato de amigos do Instituto Fiocruz,
dizendo que podia estar tranquilo em relação às vacinas todas que são fabricadas no Brasil, porque todas as vacinas fabricadas no Brasil estão com a quantidade ínfima de metais pesados, de conservantes, etc., e que praticamente não fazem mal nenhum a ninguém. Foi reduzido bastante. Aí eu até perguntei, mas então antes fazia mal? Eles disseram, não, foi reduzido, agora faz menos mal ainda. Fantástico, né? Na realidade, o que a gente tem que tomar cuidado é uma coisa que meus alunos sabem, etc., mas é bom sempre repetir. Está na época da vacina, tá? Verifica se seu filho está na idade de tomar aquela vacina mesmo, se está na idade, tem que tomar. Verifica como está a saúde dele. Ele está bem alimentado, está saudável, ele não teve nenhuma infecção respiratória nos últimos dias. Se ele teve alguma infecção respiratória e estava tomando algum antibiótico oral, tipo amoxicilina, eu estou repetindo uma coisa que eu falo sempre. Aí, ou não dê a vacina agora e deixe para dar depois, passar um mês de ter acabado de dar a amoxicilina, ou se a período de vacinação vai terminar e você não vai ter como vacinar depois, vá a um nutricionista, verifica qual é a quantidade de probiótico que ele pode tomar, que ele deve tomar, para recuperar toda a flora intestinal, tá? Para que ele esteja pelo menos protegido dos exageros da vacina oral. Isso for vacina oral. A vacina injetável, como essa da HPV, esse problema não ocorre. Aí o problema é por causa da vacina mesmo que está com essas, pelo menos o Ministério Público Federal está denunciando à Justiça isso, se é verdade, se os estudos foram verdadeiros ou não, mas a entrevista com diversos médicos mostrou claramente isso, que as pessoas não tinham nenhuma doença anterior e os problemas vieram exatamente depois da vacina. Então nós temos que tomar cuidado com isso, ou seja, nós temos que torcer para que a ética volte a funcionar, que os laboratórios façam o seu trabalho sem ganância, porque nós precisamos deles, nós precisamos dos remédios, precisamos das vacinas, precisamos de tudo isso, mas nós não precisamos de ganância, tá? Silvana, esse livro, Silvana, tem em todas as livrarias, tem. Eu comprei na Livraria Cultura, parece. Não, esse eu comprei na Saraiva. Não. Realmente. Esse livro eu comprei pela internet, na Submarino. Foi isso. Pela internet na Submarino. Tá? Então, pode comprar pela Submarino. Agora, outra coisa... Kervison, são 2 doses HPV, o problema seria na segunda. Não sei. O que o Ministério Público está verificando é que após a vacina está ocorrendo uma série de coisas. Agora, se foi da primeira ou segunda, não foi. Eu não vi na reportagem. A reportagem eu vi, foi agora antes do programa, tá? O que se lucra na questão de metais pesados e conservantes, o metal pesado, Kervison, é exatamente o que é usado para conservante da vacina. Então, é justamente economia. Então, você consegue fazer com que ela dure mais tempo, tá? Então, os excessos são exatamente para durar mais tempo, lucrar mais. A vacina não estragar rapidamente. Esse é o maior problema, entendeu? Agora, esse estudo está sendo feito nos laboratórios. Por que não estão levando a sério essa redução drástica dos metais pesados? Não sei. Quer dizer, a gente já imagina, né? É lucro, é vontade de ter lucro fácil, a vontade sem ética, sem nada, né? Então é realmente um problema. Quem quiser dar uma verificada no que está acontecendo, que eu vou acompanhar o caso de Ri Jiankui, né? Porque realmente não pode sumir um cientista assim da noite para o dia, e se bem que outros já sumiram, né? Já desapareceram. Se bem que eles não sumiram, os outros caíram em poço elevador, sofreram um infarto sem ter problema do coração, levaram um tiro pelas costas em assalto sem levarem nada dele, coisas assim que acontecem no dia a dia, né?
mas só com cientistas que descobrem coisas que vão atrapalhar o lucro de alguém. E agora sumir mesmo assim como ele, não sei. Pode, tomara que seja engano, né? Porque segundo um dos relatos, ele estaria em prisão domiciliar no apartamento que ele mora dentro da universidade. Mas a gente não sabe se é verdade ou não. Vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar o fato. Então, gente, pelo que nós vimos, nós falamos do mediador do autista, da inclusão no ensino superior, no ensino técnico, da necessidade do livro-texto da inclusão de ser um livro modulado. Falamos daquela história dos terraplanistas, da vacina HPV e do He Jiankui, o cientista chinês que sumiu. Tá? E eu queria lembrar a vocês que deixa eu ver quando vai ser, quinta-feira da semana que vem, daqui a uma semana, eu estarei em Itaberaba, na Bahia, fazendo uma palestra sobre entendendo a mente do adolescente. Então essa palestra é principalmente para pais, mas serve também, olha, para professores e até para os próprios adolescentes para se entenderem, tá? Eu toda hora clico no lugar errado aqui. Deixa eu ver onde é que está. Ah, está aqui. Então é importante que até para adolescentes, para eles se procurarem se entender. Quem quiser, estiver próximo de Itaberaba, ainda dá para se inscrever pelo telefone de Solange Queiroz, que está no vídeo no Face, tá? Que é 759, deixa eu ver se dá para colocar aqui no Instagram também, 75991694655, tá? 13 de dezembro, Entendendo a Mente do Adolescente, em Itaberaba, Bahia, ok? Vamos voltar. Então estaremos lá. Em seguida, isso vai ser na quinta-feira da próxima semana, dia 13. Aí dia 14 eu estarei em Irecê, 14, 15 e 16 estarei em Irecê. 16 eu estarei 16 à noite, já estarei em Ceabra, e segunda em Ceabra também, tá? Então, a qualquer momento nós teremos outro programa. Esse nosso programa ao vivo vai estar daqui a pouco, eu vou fazer o upload, e ele estará no YouTube. Esse nosso canal do YouTube, é importante que a gente lembrar que nós temos 3 séries no nosso canal no YouTube com as sequências de orientação. Uma das séries é o treinamento parental, aí está o endereço do YouTube, que é youtube.com/c/Roberto Anderson. A outra série é a de formação docente, com uma série de dicas para os professores, e a outra série é da orientação adolescente, com uma série de dicas para meus amigos que são adolescentes, tá? Então, até o nosso próxima quarta-feira, e dessa forma, ou seja, nós estaremos sempre às 5 da tarde, para quem está norte e nordeste, que é 6 da tarde, sul e sudeste, e depois, à noite, às 21 horas, norte e nordeste, que será 22 horas, sul e sudeste, discutindo os mesmos temas. Quem não puder participar do da tarde, venha no da noite, ok? Um forte abraço para todos vocês, tá? E lembrem, se bem que eu vou lembrar depois também, que brevemente, daqui a um mês, nós temos o meu 5º livro, que é justamente sobre educação inclusiva. Nome: Estudos sobre Educação, Inclusão Responsável. Então, ali nós vamos tratar justamente da responsabilidade verdadeira no processo de inclusão. Ok, gente? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima quarta-feira. Até lá.